18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você que está ligado na 100,7, na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos, começando mais uma semana e começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é segunda, hein? Segundou, dia 22 de novembro, ano é 2021, Karime Leão. Tudo bem? Tudo bem, muito boa noite, Carlão. Tudo bom, tudo certo. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Um salve especial pra galera do aplicativo Mano e pra você que nos acompanha ao vivo em cores, diretaço aí no Instagram, no @18 horas news. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no programa 18 horas. Valeu! Valeu! 18 horas. Olha aí, vamos aos destaques do programa 18 horas desta segunda-feira. Chega oficialmente no Amazonas o relatório final da CPI da pandemia do Senado Federal, que pede o indiciamento do governador Wilson Lima por crimes durante a pandemia. Em Quari, a Justiça apreendeu cerca de 3.000 cestas básicas estocadas numa escola estadual do município. A ação acontece em meio a denúncias de favorecimento do governador Wilson Lima ao candidato do partido dele, do PSC. Em Manaus, pelo menos 352.462 pessoas estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso aqui na capital. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia. Do 18 horas você confere aqui no melhor Mix do Brasil, para você até às 7 da noite. 18 horas. E olhem, o caos na segurança pública, o aumento do número de assaltos e assassinatos, o avanço do domínio das facções criminosas fizeram o Amazonas cair 8 posições e passou para o 20º lugar na segurança pública no país. É o que revela o ranking de competitividade dos estados 2021, realizado pelo Centro de Liderança Pública, que é uma organização suprapartidária que busca engajar a sociedade e desenvolver líderes públicos para enfrentar os problemas mais urgentes no Brasil. E essa queda no ranking nacional, como você falou, Carlão, reflete o avanço da violência tanto aqui na capital quanto no interior do estado do Amazonas. Para a gente ter uma ideia, o número de roubos em Manaus aumentou 7% nos primeiros 9 meses deste ano, em relação ao mesmo período de 2020. Um outro exemplo é que no mesmo período foram registrados 27.700 roubos, contra 25 mil no ano passado. Esses números são apenas de roubos em mercadinhos, comércios e residências. Ok, exatamente isso, Karime. Os roubos de celulares explodiram e em apenas 7 meses deste ano já foram registrados mais de 10 mil. Especialistas em segurança estimam que o número real é mais que o dobro, uma vez que a maioria das pessoas não registra o boletim de ocorrência nas delegacias porque sabem que não vão recuperar o aparelho, não adianta nada. É verdade, né? A maioria das vezes, exatamente. Bom, um outro dado negativo para o Amazonas é em relação às mortes violentas. O Amazonas registrou aumento de 35,6% na quantidade de crimes violentos no primeiro semestre deste ano. É a segunda maior alta do país. Dados divulgados pelo Monitor da Violência apontam que de janeiro a junho o estado registrou 625 casos, enquanto que no mesmo período do ano passado foram registrados 461 casos de mortes violentas. Esses números são aí de crimes como homicídios dolosos, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Aí, de acordo com o monitor, os crimes mais cometidos no estado em 6 meses foram o de homicídio doloso, com 592 casos, seguido por 25 casos de latrocínio e lesão corporal seguida de morte, com 8 casos registrados. E saindo agora da área da segurança, indo para a educação, o estado do Amazonas também está entre os últimos colocados. Não avançou nada e permanece na 24ª colocação no ranking da educação, por conta dos baixos índices obtidos no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e também no Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio. Assim como nas demais edições, São Paulo segue na primeira colocação do ranking de competitividade dos estados. Santa Catarina permanece na segunda posição, o Distrito Federal na terceira e Paraná na quarta. O Amazonas está na 11ª colocação no ranking geral.
Federal, Karine. E essa reportagem completa, com os dados, os gráficos, os números, o ranking em cada estado, está completo lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o relatório final da CPI da pandemia do Senado, que pede o indiciamento do governador Wilson Lima por crimes durante a pandemia do novo coronavírus, chega oficialmente ao Amazonas com pedido de justiça às vítimas fatais da doença, Karine. Exatamente, Carlão. O documento foi entregue hoje para os Ministérios Público Federal e Estadual pelo presidente da comissão, o senador Omar Aziz, e pelo vice-presidente da CPI, o senador Randolfo Rodrigues, para que esses órgãos aprofundem as investigações aqui no estado do Amazonas. Com certeza, e vale lembrar aí que o pedido de indiciamento do governador Wilson Lima foi pelos crimes de epidemia com resultado de morte, prevaricação e por crimes de responsabilidade. No caso do ex-secretário, por prevaricação, quando um agente público tem conhecimento de uma conduta criminosa e não age para impedi-la. A repórter Odineia Araújo explica pra gente mais sobre esse assunto. O relatório já é do conhecimento dos membros do Ministério Público desde a semana passada, quando foi protocolado pelos órgãos de fiscalização aqui no estado. A entrega hoje foi simbólica, com a presença dos senadores Omar Aziz, presidente da CPI da Covid, e Randolfo Rodrigues, vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. O documento vai ser distribuído entre os diversos gabinetes, como o de Direitos do Cidadão, o GAECO e assim por diante. A peregrinação dos senadores começou pelo Ministério Público Federal. No MPF, o material foi recebido pelo procurador-chefe Tiago Pinheiro Correa, pela procuradora regional dos Direitos do Cidadão, Michele Corbi, e pelo coordenador do GAECO, Henrique Valadão. A equipe se colocou à disposição da comissão e informou que o conteúdo vai auxiliar investigações que atualmente correm em sigilo. Os procuradores da República apresentaram aos senadores um balanço da atuação do MPF no enfrentamento à pandemia da Covid aqui no Amazonas, como as decisões judiciais determinando à União e ao Estado que adotassem medidas imediatas para resolver crise como a falta de oxigênio. O senador Omar Aziz reforçou o discurso de que o Amazonas foi usado como cobaia contra a Covid. Usar o Amazonas e Manaus como cobaia para isso, não adianta querer negar o fato. O fato é que aquele famoso kit Covid propagado como salvava vidas nunca salvou ninguém. Pelo contrário, hoje nós temos muitas pessoas no estado do Amazonas e um dos assuntos tratados é em relação às pessoas sequeladas pela Covid, que saíram da Covid, mas com problemas. O relatório em relação ao Amazonas é porque o Amazonas fazia parte do escopo da CPI. Você vê que o escopo da CPI, que foi proposto pelo senador Randolfo, diz o seguinte: omissões do governo federal e a falta de oxigênio no estado do Amazonas. Omar Aziz, tido como aliado político do governador Wilson Lima, disse que tentou não incluir o governador no relatório final para não politizar os trabalhos, mas que foi vencido pelo colegiado. Eu tentei, como presidente da CPI, e vocês são testemunha, eu não politizei em momento algum. Eu tentei de todas as formas fazer meu trabalho, não era politizando e não era pessoal. Eu não tenho nada contra ninguém. Eu tinha, a minha obrigação ali não era me vingar de A ou de B ou querer tirar proveito político. A minha obrigação ali era fazer justiça. Eu acho que não tem muita coisa diferente daquilo que já está sendo investigado, daquilo que o governador já está, ele e outros membros do governo já estão sendo investigados. É isso aí. Agora, o relatório não é votado por mim sozinho, né? O relatório é votado pelo colegiado. Para o vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, a expectativa é que o conteúdo do relatório possa contribuir com as investigações em curso, com ênfase no primeiro capítulo do relatório, que trata da situação ocorrida aqui no Amazonas no início desse ano. Uma das razões de nós termos tido a CPI da pandemia foi a tragédia que esteve em curso aqui em Manaus, que esteve em curso aqui no Amazonas. É por isso que no dia de hoje nós estamos concluindo um serviço que nós deliberamos ao final da CPI. Não bastava apenas preparar o relatório, nós poderíamos fazer a entrega do relatório remotamente à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério Público daqui do Amazonas, mas nós resolvemos, pela importância, a
acredito que não há dúvida que essa foi a comissão parlamentar de inquérito mais relevante desde a origem do Instituto na Constituição de 1934. Nós achamos que o mais adequado era vir pessoalmente. É por isso que eu estou hoje aqui em Manaus, para completar o serviço da entrega pessoal do relatório, para dar importância que os hoje mais de 600 mil brasileiros, compatriotas nossos que perderam a vida, a qual este relatório é dedicado. Além do governador Wilson Lima, o relatório da CPI também incluiu o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, entre os mais de 80 pedidos de indiciamento por crimes durante a pandemia. A quantidade de páginas dedicadas à análise da situação aqui no estado saiu de 37 para 59, com a inclusão de um capítulo que tratou da responsabilidade do governador e do ex-secretário. De acordo com esse documento, a situação do estado exigia atenção e providências, não só do governo federal, mas também do governo do estado. Mas as ações do governador Wilson Lima e do secretário de Saúde Marcelo Campelo não se mostraram adequadas. O relatório também aborda o recuo do governador após decreto editado em 23 de dezembro que previa o fechamento de atividades essenciais por conta do crescimento da Covid-19. Esse decreto foi revogado por pressão sem embasamento técnico-científico. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e na ocasião, os senadores Omar Aziz e Randolfo Rodrigues disseram que vão ingressar com requerimento no Senado Federal para convocar o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para explicar o andamento das investigações e das denúncias da CPI, principalmente as que envolvem o presidente Jair Bolsonaro. Karime, de acordo com os senadores, o estado que deu origem à CPI também foi o último a receber o relatório presencial como tributo ao sofrimento das famílias locais. A repórter Odneia Araújo volta para nos contar mais sobre o assunto. Os senadores Omar Aziz e Randolfo Rodrigues, que desde 26 de outubro, quando encerrou a CPI da Covid, passaram a integrar a Frente Parlamentar Observatório da Pandemia de Covid-19 para acompanhar as providências sobre as irregularidades levantadas pela comissão, informaram que vão ingressar com requerimento no Senado Federal para convocar o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para esclarecer sobre essas investigações preliminares que a PGR diz estar realizando. Segundo os senadores, a CPI fez bem mais que investigações preliminares. Foram apurações profundas e com provas. De acordo com o senador Omar Aziz, presidente da CPI, a investigação preliminar é um artifício utilizado por quem não quer dar andamento nas investigações. Então, essa preliminar, a gente não vai cair nessa conversa, por isso do observatório. E com certeza, semana, em várias comissões, será apresentado requerimento de convocação, caso o procurador-geral, o doutor Aras, não se posicione. Nada absolutamente. O doutor Aras tem uma obrigação com o país. Ele está lá, indicado pelo presidente da República, mais sabatinado pelo Senado Federal. E quem votou nele 2 vezes seguida para ser procurador, nós exigimos que ele dê uma satisfação e não pode, eu já disse, ninguém vai engavetar mais de 600 mil mortes. Além do Ministério Público Federal, os senadores Omar e Randolfo estiveram hoje também na sede do Ministério Público do Estado do Amazonas. Eles foram recebidos pelo Procurador-Geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior. Em relação às atribuições do Ministério Público do Estado do Amazonas, nós vamos dar encaminhamento a todo esse relatório, salvo engano, é da página 260 a 310, que se referente a todo o procedimento, a tudo que ocorreu no nosso estado do Amazonas. Recebemos aqui o senador Omar e o senador Randolfo, que fizeram um brilhante trabalho pertinente ao Ministério Público do Estado do Amazonas. Nós temos já um grupo de trabalho em andamento desde o início da pandemia, principalmente na situação em que houve aqui a nossa segunda onda e a falta de oxigênio. Acompanhamos também a situação da vacinação no nosso estado e colocar mais uma vez o Ministério Público do Estado do Amazonas à disposição do nosso Congresso Nacional
para que nós possamos fazer o melhor pelo povo brasileiro. De acordo com o procurador-geral, as denúncias serão encaminhadas às promotorias de saúde e, se for o caso, formará uma força-tarefa ou comissão permanente para acompanhar determinadas ações. O senador Randolfo Rodrigues disse que ficou impressionado com os trabalhos que o Ministério Público do Amazonas já vem desempenhando. Não poderíamos terminar em local mais adequado a condução desse trabalho do que aqui em Manaus. Foi em Manaus que mobilizou a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito e maior repercussão teve na história do país até hoje, desde o Instituto de Comissões Parlamentares de Inquérito. Foi aqui que vocês viveram o drama e a dor de perder familiares, de perder amigos. Então, aqui é um tributo de homenagem dos próprios membros. Falo aqui, senador Omar, não à toa que a CPI escolheu um amazonense, um digno senador amazonense, para ser seu presidente. Eu falo aqui pelos demais membros também da CPI. Não foi à toa que escolhemos Manaus, escolhemos o Amazonas para concluir o serviço de entrega pessoal do relatório. Cópias do relatório da CPI da Covid já foram entregues também ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério do Trabalho e ao Ministério Público de outros estados. Segundo os senadores, em todos esses, eles tiveram boas expectativas. Apenas a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público do Rio de Janeiro deram expectativas negativas e frustrantes. Amanhã, o documento será entregue aos ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, e do STJ, Superior Tribunal de Justiça. A CPI enviou e-mail na semana passada ao Tribunal Penal Internacional pedindo audiência. A previsão é que essa audiência ocorra somente a partir da segunda quinzena de janeiro do ano que vem. Também pediram audiência com o Alto Comissariado de Direitos Humanos das Nações Unidas e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E temos uma notícia que acaba de chegar aqui na nossa redação, é que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu hoje a quebra de sigilo de dados telemáticos do presidente Jair Bolsonaro. Esse pedido foi feito pela CPI da Covid, que antes de encerrar foi ao Supremo pedir a quebra do sigilo telemático de Bolsonaro, banimento do presidente das redes sociais e uma retratação após ele associar as vacinas contra a Covid à AIDS. A decisão de Moraes, que suspendeu a quebra de sigilo, atendeu a um pedido de Bolsonaro ao Supremo. O ministro entendeu que, como os trabalhos da CPI foram encerrados, os dados não teriam mais utilidade. Agora, voltando para a CPI da Covid do Senado Federal, aqui, no caso, especificamente aqui do estado do Amazonas, o que a gente imagina, o que a gente tem de fato, aliás, é que os crimes praticados durante a pandemia aqui no estado devem sim ser investigados a fundo e todos os responsáveis devem pagar pelas vidas que foram perdidas por culpa da corrupção, da falta de planejamento, pela incompetência na gestão do enfrentamento à pandemia. E a própria CPI do Senado já pediu o indiciamento do governador Wilson Lima por esses crimes. Falta agora a Procuradoria-Geral da República aceitar o pedido e encaminhar a denúncia ao Superior Tribunal de Justiça. Karime, nesse caso seria o segundo processo contra o governador Wilson Lima, uma vez que ele já é réu num outro processo criminal em que responde por vários crimes, entre eles o de peculato e por chefiar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde aqui do estado do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 19 minutos. Vamos direto para Brasília falar com o correspondente do 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite. A semana já começa quente porque o fim de semana foi uma confusão, digamos assim, né? Porque o assunto político do fim de semana foi a confusão, o fiasco, sei lá como se pode dizer, da prévia aí do PSDB. Deu chabu, deu quiprocó, como dizem por aí. Explica pra gente o que aconteceu. Boa noite, Carlos Eduardo.
Para continuar nesse jargão popular, deu capim na palheta. Capim na palheta. Deu ruim. Foi mal. Deu ruim. Boa noite para você, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Antes de eu explicar o que aconteceu, eu só queria dar uma breve explicação sobre o que é essa tal prévias do PSDB. Vamos lá. A ideia é o seguinte: a ideia do PSDB era escolher o candidato à presidência da República por meio de prévias. Uma espécie de eleição interna. Não era uma eleição para o público em geral. Era uma eleição interna, bem ao estilo americano. Antes disso, o partido escolher o seu candidato, eles entre si definem quem vai ser. Nesses candidatos apareceram quem? João Dória, governador de São Paulo, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e Arthur Vigílio Neto, ex-prefeito de Manaus. Então, nesse processo começou lá atrás. Foram realizados debates, muitas apresentações internas, né, para que os filiados pudessem escolher o melhor candidato para eles, o que estivesse mais próximos das ideias e os princípios do partido, que representasse... candidatos do partido para concorrer à presidência no ano que vem. A presidência da República. Candidato a candidato. Candidato a candidato. Exatamente. Antes de... vários partidos, por exemplo, definiram ali mesmo, com base... Tipo o Sérgio Moro ali. Ele se filiou ao Podemos e já disseram, é o nosso candidato. Consultaram todo o partido? Não, né? Eles não disseram isso. No caso, o PSDB decidiu fazer uma pesquisa, uma forma mais democrática de buscar esse candidato. É um processo inovador aqui no Brasil, né? De tornar esse processo intrapartidário um pouco mais democrático. Até aí tudo bem. O que deu errado? O PSDB decidiu inovar, mais uma vez, colocando parte da eleição interna em um aplicativo de celular chamado Prévias PSDB. E aí que está o problema. Houve reclamação na instalação do aplicativo. Disseram que teve falha no download no celular para ter acesso ao sistema de votação. E quem conseguiu instalar na hora de votar, clicava em um nome de uma determinada pessoa e o voto era computado para outra pessoa. Olha, você votou, você clicava no fulano, aí vinha o comprovante com o nome de outro fulano. Não era um sistema secreto, era aberto, mas para o celular da pessoa que votava. Então aparecia, você votou em Eduardo Leite, sendo que você computou Arthur Vigílio. Isso gerou uma reclamação geral. E eis o que aconteceu. 18 horas, a votação foi suspensa após tantas reclamações. Vereadores e filiados sem mandato, que são a grande maioria, em torno de 40 mil pessoas, votaram pelo aplicativo. Agora, governadores, deputados, senadores, líderes de diretórios, presidente e ex-presidentes do PSDB votaram presencialmente aqui em Brasília em urnas eletrônicas cedidas pelo TSE. A gente conversou, agora há pouco, à tarde, com o ex-prefeito Arthur Vigílio Neto, que chegou aí em Manaus, já está em Manaus, estava em voo até agora há pouco, lamentando essa situação toda envolvendo as prévias do PSDB. Vamos ouvir o que ele disse. Foi um fato lamentável, eu digo isso à Rádio Mix, lamentável mesmo. Eu era contra esse tal aplicativo, eu era a favor de urna eletrônica, que já é uma coisa testada, enfim. Mas insistiram no aplicativo. Eu vejo que há pessoas que têm vontade de realizar as prévias e outras que querem tapetão mesmo, que não querem realizar as prévias. Vamos aguardar. O recado que eu tinha que dar sobre a Amazônia, sobre Zona Franca, sobre o nosso povo, sobre a nossa vida, sobre democracia, isso eu já dei fartamente e continuarei dando a vida inteira. Só que eu tive uma tribuna muito privilegiada para falar sobre isso. Estou lutando agora para que nós possamos realizar essas prévias com segurança. O candidato Eduardo Leite, ele diz que quer com rapidez, o pessoal dele diz que quer em fevereiro, fica esquisito. Eu acho que o mais certo seria no mínimo sexta e no máximo domingo, porque o técnico que cuida da empresa que trata dessas prévias, ele acha que se fizer muito prematuramente pode haver hackeamento ou pode haver ainda insuficiência técnica, e que se dessem a ele 5, 6, 7 dias, ele faria
uma coisa perto de 100%. Então é isso. Mas estamos aí. Vamos ver se levantamos a poeira e damos a volta por cima. O PSDB merece, o Brasil também. As prévias são uma invenção, uma novidade democrática. E isso deve ser estimulado e não minimizado ou menosprezado. Muito obrigado a vocês da Rádio Mix, um grande abraço a todos, um grande abraço aí a todos vocês. Tá aí, a gente acompanhou a fala do ex-prefeito Arthur Virgílio Neto a respeito das prévias do partido do PSDB. E é claro, a gente agradece aqui a participação sempre dele. Carlos Eduardo. Arthur Virgílio, como ele falou, ele usou bem a tribuna, o espaço que ele teve para falar bem sobre as questões amazônicas, né? Mas ele sabe que essa concorrência está muito concentrada em Eduardo Leite e Dória. Então agora o que ele quer é apenas que seja um processo mais justo, um processo mais transparente. Ou seja, o uso do aplicativo parece que não deu certo. Agora, o presidente do partido, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, quer insistir nessa questão do aplicativo. Ele está reunido agora à noite com representantes dos 3 candidatos e também com a empresa, uma fundação que criou esse aplicativo para tentar decidir o que fazer. Nenhuma decisão ainda foi tomada. A gente já buscou a assessoria de imprensa do PSDB, que disse que a reunião prossegue até agora e nenhum destino com relação aos votos que foram computados, que esse processo que já ocorreu, o que será feito a partir de então. Ou se anula ou se vai utilizar o banco de dados mesmo com essa interferência do aplicativo. Se isso ocorreu, se são dados que vão ser, que serão justos, né? Dados certinhos, né? Como a gente falou, teve gente que votou em uma pessoa e acabou computando outra. A questão é essa, vão usar esses dados? Essa que é a grande questão. A tendência é zerar tudo ou cancelar essas prévias. Vamos ver o que vai acontecer. Karime e Carlão. Carlos Eduardo, falando aí em voto eletrônico, em processo de votação, hoje o TSE está fazendo mais um teste aí de segurança nas urnas eletrônicas. Os hackers foram convocados para tentar violar a integridade da votação e apontar eventuais fragilidades. Você está sabendo alguma coisa desse resultado que aconteceu? Sim, Carlão, mas o processo não finalizou ainda, está em andamento, viu? Hoje o TSE começou uma fase mais aguda de testes de segurança das urnas eletrônicas. Ao todo são 26 investigadores, vamos dizer assim, que são os hackers, né? Que são analistas de sistemas de instituições ligadas ao governo, de empresas, organizações, aqueles que fazem os hackathons. Inclusive as Forças Armadas estão ali convocadas para fazer esse teste. Esse grupo começou a executar 29 planos de ataques contra o sistema eletrônico das eleições. Ou seja, eles estão simulando tentativas de invasão ao sistema. O objetivo é identificar fragilidades e falhas no sistema que podem colocar lá na frente em risco a segurança do voto e a integridade das eleições. Esse é o principal objetivo, Carlão. Esse trabalho começou em outubro, quando o TSE disponibilizou a esses investigadores o código-fonte do sistema. A gente falou disso aqui. Com base nesse código-fonte, cada investigador montou a sua estratégia, o seu plano de invasão. E agora eles estão entrando em campo, executando esse sistema para tentar invadi-lo, né? Lembrando, Karime e Carlão, que esse teste de segurança foi antecipado pelo TSE. Era para ser feito em abril, mas por causa das manifestações de grupos de extrema-direita que defendiam o voto impresso e auditável, a gente lembra muito bem disso, foi manifestações que pararam o Brasil inteiro, o presidente do TSE determinou antecipar esse processo. E o maior líder dessas manifestações, no caso o presidente Jair Bolsonaro, parece que finalmente se rendeu à ideia de que o sistema é seguro. Hoje, lá no cercadinho do Alvorada, ele voltou a admitir que a urna eletrônica é 100% segura. Ele já havia dito isso há algumas semanas, hoje reforçou. Mas ele falou do jeito dele, né, gente? Ele disse que como o TSE chamou os militares para participarem desse teste, não há nenhuma chance de haver violação ao sistema da urna eletrônica. Vamos ouvir o que ele disse. A impressão de voto eletrônico, vamos ficar sabendo aí.
Eu não vou entrar em detalhes. O ministro Barroso, que é o presidente, emitiu lá uma portaria e convidou aí umas 10 instituições, 10. Entre elas, uma tal de Força Armada, você deve conhecer, né? Para participar do sistema das eleições do ano que vem. Então nós vamos participar da primeira fase, lá do Código Fonte, até a sala secreta. Então não vai ter problema. O ideal é o voto no papel, impresso, o ideal. Mas agora fica quase impossível uma fraude, porque partamos do princípio que não haverá cooptação de militar nessa questão. Ok? A gente acompanhou a fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, a respeito das urnas eletrônicas, se rendendo realmente à segunda vez que ele fala que realmente funciona. Enfim, deu o braço a torcer, digamos assim, da forma dele, não é, Carlos Eduardo? É da forma dele. Digamos, para ele o ideal é o impresso, mas como o eletrônico tá aí, tem militar no jogo, para ele o sistema é 100% seguro. Ele deu esse recado aí, falou isso para os aliados dele, para os apoiadores que riram, inclusive, ele trata tudo com muita piada, né? Essas questões tão importantes, mas aí o recado foi dado, né? Ele não, quem quiser continuar brigando por voto impresso e auditável, eu acho que não terão o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Karime, Carlão. Por falar em Bolsonaro, hoje também ele sancionou o Vale Gás, né? Com redução aí de 50% no preço da botija de gás, não é isso, Carlos Eduardo? Isso, Karime. Aí é um ponto favorável ao governo, sem né? dúvida. Hoje saiu no Diário Oficial da União a sanção da lei que cria o programa Gás dos Brasileiros, o que a gente chama de Vale Gás. Esse projeto é de autoria, vale ressaltar, esse projeto é de autoria do Poder Legislativo, para ajudar as famílias de baixa renda que estão tendo dificuldade para comprar o gás de cozinha. Vamos explicar como vai ser. Esse programa é destinado às famílias inscritas no CAD Único, aquelas que têm renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, ou que recebem o benefício de prestação continuada, no caso, o BPC. Quem está no CAD Único já recebe o Auxílio Brasil, porque o Auxílio Brasil é automaticamente o extinto Bolsa Família, o sistema está integrado, então o valor vai cair na conta dessas pessoas. E quem recebe o BPC, o valor vai cair também na conta de quem já saca esse benefício. Ou seja, a forma de pagamento já está definida, não é para ir na boca do caixa, receber, não é nada disso não. Vai cair no sistema, no cartãozinho ali do Auxílio Brasil, tá? Cada família vai receber a cada 2 meses um valor correspondente a, no mínimo, 50% do valor do botijão de 13 quilos. Aí a gente pergunta, mas se o preço do gás está aumentando quase todo dia, qual vai ser o valor? Quem vai ajudar a definir esse preço do Vale Gás ao governo é o Sistema de Levantamento de Preços, o SLP, da Agência Nacional de Petróleo. É como se fosse uma espécie de balança, é uma planilha que analisa o valor no Brasil inteiro do quanto o gás está custando no Brasil. Com base nos 27 dados dos 27 estados, eles fazem um preço único e aí o governo repassa 50% desse valor. Agora, Karime, embora esse projeto não tenha a assinatura do governo, parlamentares elogiaram o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que sancionou o Vale Gás. Esse projeto que é muito importante. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, que já apresentou projeto semelhante no Senado, comemorou essa vitória. Vamos ouvir o que ele disse. Desta forma, nós estamos fazendo com que o dinheiro do patrimônio do povo brasileiro seja revertido em benefício dos mais humildes, aqueles que estão tendo muita dificuldade para comprar uma botija de gás em função da inflação e da nova política lamentável da botija, de preço da botija de gás. Eu acabo de chegar do Alto Solimões, tem municípios no Alto Solimões que a botija de gás chega a custar R$145. Portanto, essa é uma ajuda importante e este é um projeto importante que hoje está sancionado pela Presidência da República. Acompanhamos a fala do senador Eduardo Braga falando a respeito, né, falando bem, claro, né, elogiando a sanção do presidente Jair Bolsonaro para o Vale Gás. Carlos Eduardo.
Karime, a gente também falou com o deputado federal José Ricardo, do PT do Amazonas. Ele também elogiou a iniciativa do governo, porque o Vale Gás é muito importante, principalmente para o povo do interior do Amazonas. Vamos ouvir o que ele disse. Esse projeto do Vale Gás, que agora é lei, foi sancionada, ele é muito importante nesse momento onde nós temos milhões de famílias numa situação de quase desespero, com a volta da fome, com a queda da renda, desemprego, e, portanto, é necessário essa política que possa reduzir o valor do botijão de gás. O governo federal insiste nessa política de preço internacional do petróleo e do gás, e com isso aumenta a gasolina e o gás de cozinha. Hoje você tem botijão de gás a mais de R$100 em praticamente todos os municípios do estado do Amazonas. Então vai beneficiar as famílias que se enquadram no Bolsa Família, no caso o cadastro único, que o Bolsa Família o Bolsonaro extinguiu, mas no cadastro único, nas famílias de baixa renda que se enquadram, teria o direito então num desconto de 50%. Esse é um projeto que foi assinado por mim e por toda a bancada do Partido dos Trabalhadores, iniciativa do deputado Zaratini, e acredito que vai ajudar milhares de famílias no nosso estado e milhões no Brasil. A gente acompanhou agora a fala do deputado federal José Ricardo, do PT do Amazonas, elogiando também, é claro, a sanção do presidente Jair Bolsonaro ao Vale Gás. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo, pela sua participação. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Boa noite. Bom trabalho. 6h36. Você está no melhor mês do Brasil. 18 horas. Olha o prefeito de Jutaí, hein? Olha só essa. O Pedro Macário Barbosa, do PDT, foi preso em flagrante pela Polícia Federal na manhã desta segunda-feira por estar transportando 257 gramas de ouro. O crime foi classificado como usurpação de bens da União. A informação da prisão foi confirmada pela Polícia Federal e aconteceu no aeroporto de Tefé por volta das 8 da manhã durante fiscalização de rotina. E quando foi questionado sobre o que estava transportando, o prefeito Pedro Macário confessou que estava levando 2 pacotes de ouro. Ele foi conduzido para a unidade da Polícia Federal do município onde foi autuado. 18 horas. Olha, ainda hoje, às 18 horas, a Justiça apreendeu cerca de 3.000 cestas básicas estocadas numa escola estadual lá em Coari. A ação acontece em meio a denúncias de favorecimento do governador Wilson Lima ao candidato do partido dele, o PSC. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Olha, no Amazonas, pelo menos 520 mil pessoas estão com doses da vacina atrasada. Cerca de 170 mil pessoas sequer tomaram a primeira dose. Segundo dados da Prefeitura de Manaus divulgados neste domingo, o número de pessoas com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso na capital é de 352.462 pessoas. Destes, 60.635 tomaram doses da Coronavac, 61.468 da AstraZeneca e 230.359 da Pfizer, Karime. Bom, e para tentar reduzir esse número de pessoas com atraso na vacina contra a Covid-19, a Prefeitura ampliou o número de postos e está fazendo busca ativa. Para falar mais sobre a vacinação aqui em Manaus, vamos conversar agora com a Isabel Hernandes. Ela é chefe da Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas. Muito obrigada pela sua presença conversando com a gente hoje aqui. Então, esse número elevado de pessoas com atraso na vacinação, de fato, preocupa a Secretaria, não é não? Muito preocupante, a gente já está vendo aí os casos subirem novamente, então a gente está muito preocupado, está procurando essas pessoas, a gente tem um esquema de busca ativa, ligando para as pessoas, a gente está com mais de 50 postos de vacinação, então nós aguardamos que essas pessoas tenham a consciência e voltem a se vacinar. Afinal, por quê, hein? Afinal de contas, as pessoas não estão voltando para completar o círculo vacinal. Tem uma explicação ou várias? Tem várias explicações. E a principal é que algumas pessoas tiveram reação com a primeira dose. Sim. E eu quero deixar aqui tranquilo que as doses subsequentes, elas dão bem menos reação. Todas as vacinas utilizadas no Brasil são seguras, tá? Existem estudos de eficácia. A gente está aí com uma mudança de cenário no país todinho
Então, que as pessoas não fiquem com medo desses eventos adversos. Nos procure, nós estamos preparados para tirar sua dúvida, tanto pelo canal da ouvidoria, como procurando os nossos postos de vacinação, podemos fazer esse esclarecimento para a população. Para que a pessoa não fique com medo, né? E realmente consiga esclarecer tudo. Agora, é importante também, eu acho, a gente explicar, as pessoas que só tomaram uma dose da vacina estão com essa prevenção, com a imunização comprometida, né? Sim, além de estar com a sua proteção comprometida, ela coloca em risco o resto da população. Porque como ela não está protegida, o coronavírus pode vir variante do coronavírus e isso deixa a gente preocupado. Nós ainda, é tudo muito novo para todo mundo, não sabemos até que ponto todas as variantes a vacina vai pegar, então é importante que a gente previna antes de ter outras variantes. Controlar essa possibilidade das variantes, né? Então a pessoa que não se imuniza e a pessoa que só toma uma dose, ela abre oportunidade para que o coronavírus mute e crie novas variantes até resistentes, né? Mais resistentes às doenças, é isso? Exatamente isso nos deixa muito preocupado, porque ela não está colocando a vida dela em risco, ela está colocando uma coletividade em risco, né? E como chamar, como atrair essas pessoas que se recusam a se vacinar? E outra pergunta, com tantas pessoas ainda sem completar o ciclo vacinal, Manaus pode enfrentar um novo ciclo da pandemia? Eu acredito que a gente tem uma boa porcentagem da população vacinada já com 2 doses, né? Mais de 70%. Mas isso não descarta a possibilidade da gente ter um pico, sim, de outra onda, né? Como a gente chama. Variante. Não acredito nem seja variante, pode ser até que esteja aí. Mas não com a intensidade que nós tivemos. Mas para isso precisamos que as pessoas procurem a vacinação. Tem que insistir, né? Exato, tem que insistir. Campanhas e campanhas. Nós tivemos então esse fim de semana a campanha nacional. Manaus foi uma das cidades que o Ministério da Saúde englobou para essa campanha nacional da vacinação contra a Covid. A Secretaria Municipal espera ou está planejando uma outra ação nesse sentido? Olha, todo dia há uma avaliação. A avaliação que nós estamos tendo agora, conforme vai baixando, a gente vai mudando as estratégias. Nós temos já previsões de algumas ações nesse final de semana, que a gente vai lançar aí para onde vai ser. São locais de vazio assistenciais e que a gente já está chegando próximo à população. Nós não temos condições de ir de casa a casa, mas nós temos condições de chegar mais próximo. Boa. E é isso que nós estamos fazendo. Sim, as UBSs, né? Toda UBS tem a vacinação, não tem? Isso, a gente está fazendo em UBS, a gente está fazendo em comunidades. Esse final de semana vai ter numa grande comunidade a vacinação. E é sempre um sucesso quando a gente chega próximo à população, mas também precisamos dessa resposta da população. Nós estamos aí, quem trabalha, tem shopping que vai até tarde da noite, que podem ir. Nós temos sábado, nós temos domingo, vacinação. Então agora não há mais desculpa, não tenho tempo. Tira um tempinho e vá se vacinar. Ok, e o público de 12 a 17 anos, qual é a situação deles agora, atualmente? Olha, eles ainda estão na segunda dose, né? Até o momento nós não temos notícia de se vai ter dose de reforço, como a gente abriu agora para 18 anos. Mas acredito que sim, como está sendo feito nos 18 anos, está aí já previsto. Mas como eles se vacinaram muito recentemente, eles ainda não têm um intervalo adequado de 5 meses para receber essa dose. Certo. Esse fim de semana, a senhora adiantou que vai fazer a ação, que vão fazer a ação. Qual comunidade, já sabe? A gente está previsto fazer uma ação no Parque das Tribos. Tá certo, maravilha, né? Bom, para finalizar, vamos reforçar então quem deve se vacinar, quem pode se vacinar com a primeira, segunda dose e dose reforço, né? Todos a partir dos 12 anos? Olha, a partir de 12 anos de idade, todas as pessoas podem tomar a vacina contra a Covid. Eu tenho alguma restrição? Procure a gente. Nós vamos ter a melhor indicação de vacina para você no momento. As pessoas que não receberam a segunda dose
vamos lá, vamos tomar a segunda dose. Lembrando que foi diminuído alguns intervalos. A vacina da Pfizer agora você só precisa ter 21 dias entre as doses, entre a primeira e a segunda. A AstraZeneca, 56. E agora entramos também com a dose de reforço, que cada pessoa que já tem 5 meses de intervalo já nos procure, já está na hora de tomar a dose de reforço. A partir dos 5 meses, a dose de reforço para todos acima dos 18 anos? Para todos acima de 18 anos já podem nos procurar, que já está disponível a vacina. Maravilha. Okay. Qualquer dúvida, vocês dos postos de vacinação, vocês estão lá para tirar as dúvidas, e também tem um site do Imuniza Manaus. Tem o site, tem o canal da ouvidoria, tem telefones que eles podem entrar em contato. Pode deixar um telefone, gente, então? Tá? O telefone da divisão de imunização é 98842-2041. Pronto. Tá aí todas as dúvidas para você completar o seu ciclo vacinal, para você não deixar, né, de se imunizar. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no programa 18 horas, conversando com a gente a respeito de um assunto tão importante. A secretaria agradece e deixa aberto o canal para vocês. Quando qualquer ouvinte tiver dúvida, pode nos ligar que a gente tenta resolver, tá bom? Estamos aqui também à disposição. Muitíssimo obrigada. Conversamos com Isabel Hernandes, que é chefe da divisão de imunização da Secretaria Municipal de Saúde. 18 horas. As eleições suplementares para eleger o prefeito em Coari estão em clima de guerra. Em meio a denúncias de favorecimento do governador Wilson Lima ao candidato do seu partido, a Justiça começou uma operação para proibir a distribuição gratuita de bens no período eleitoral. A Justiça apreendeu cerca de 3.000 cestas básicas estocadas numa escola estadual. Os detalhes a gente acompanha agora na reportagem de Hector Silva. A Justiça Eleitoral em Coari determinou a apreensão de ranchos e cartões sociais do governo do Amazonas que seriam distribuídos para a população às vésperas de uma eleição complementar para prefeito da cidade. Adair Pinheiro Filho foi cassado em outubro deste ano e o Tribunal Superior Eleitoral determinou nova eleição, que acontecerá no dia 5 de dezembro. De acordo com o promotor de justiça do município de Coari, Tiago de Melo Roberto Freire, a juíza do pleito, Mônica Cristina Raposo da Câmara Chaves do Carmo, determinou que o Ministério Público do Amazonas e a Polícia Civil impedissem as distribuições para manter o equilíbrio do processo eleitoral. O Ministério Público, por meio da 8ª Promotoria Eleitoral, em conjunto com o GAECO, deflagrou a operação visando ao cumprimento da lei das eleições na cidade de Coari. Como se sabe, a cidade de Coari passará no dia 5 de dezembro deste ano por eleições municipais suplementares. Foram apreendidos cerca de 3.000 ranchos, cuja distribuição pode caracterizar, nesse período específico do eleitoral, abuso do poder político e ou econômico. Com isso, Ministério Público e Justiça Eleitoral vêm cumprindo o seu papel institucional e se mantendo distantes de interesses políticos e partidários. Ao todo, 4 coligações disputam a Prefeitura de Coari na eleição suplementar que será realizada no próximo dia 5 de dezembro. Segundo o promotor auxiliar e membro do GAECO, Márcio Pereira de Melo, o Ministério Público continuará monitorando a situação de Coari. O Ministério Público Eleitoral, em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, deflagrou na data de hoje a Operação Indextro Tempore. Nessa operação foram requeridos mandados de busca e apreensão que foram deferidos pela Justiça Eleitoral. Foram apreendidos documentos relacionados ao auxílio estadual, a CNH gratuita, além de 3.000 cestas básicas que seriam distribuídos em desacordo com a legislação eleitoral. É importante ressaltar que o Ministério Público continuará sua missão constitucional de fiscalização das eleições e que qualquer denúncia a população pode entrar em contato diretamente através do canal direto com a Promotoria Eleitoral de Coari. Hector Silva para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 52 minutos. E temos uma ótima notícia na produção de motos aqui da Zona Franca de Manaus. Boa. Até outubro deste ano, a produção passou de 1 milhão de unidades. Foram produzidas 28,1% a mais na comparação com 2020. Para falar mais a respeito desses números tão positivos, vamos conversar agora com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Então, maravilha, né? Um fim de ano bacana pra gente com essa notícia, não é não? Verdade, Karime. Boa noite pra você, boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham no 18 horas. E olha, não para por aí. Segundo estimativa aí da Abraciclo, Associação Brasileira que representa este setor, parece que nós vamos fechar o ano com a produção de 1.200.000 unidades. Como você disse, olha, um crescimento em relação ao ano passado de 28,1%, né? Se a gente compara período de janeiro até outubro deste ano. Aí você pode pensar, mas qualquer coisa cresceu em relação ao ano passado, já que a gente viveu o período mais difícil da economia por causa da pandemia. Mas não, crescemos também em relação a 2019. Olha, um crescimento de uma alta de 19,3%. Ou seja, 2019 foi um ano anterior à pandemia. E esse crescimento não foi, como eu disse, só em relação ao período da pandemia, mas também ao ano de 2019. E aí nós conversamos com o presidente da Abraciclo, o presidente da Associação Brasileira, e ele comentou sobre isso com a gente. Vamos ouvir, então, o presidente Marcos Fermania, presidente da Abraciclo do Brasil. A indústria de motocicletas mostra uma evolução positiva na curva de produção. De janeiro a outubro deste ano, ultrapassamos a marca de 1 milhão de unidades, próximo ao atingido no mesmo período de 2015. Lembrando que perdemos cerca de 100 mil unidades da produção no primeiro bimestre, devido à segunda onda da pandemia que atingiu a cidade de Manaus. Portanto, os resultados poderiam ser ainda melhores. A previsão da produção está mantida para o fechamento do ano, com 1.220.000 unidades. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então aí o presidente da Abraciclo no Brasil, Marcos Fermania, e ao que tudo indica, o mercado deve continuar aí aquecido. E o outro motivo do crescimento dessa alta é que, com o aumento da gasolina, muita gente tem optado por este tipo de transporte. Ele comentou esse assunto também. O mercado deve continuar aquecido. É perceptível o crescimento do número de motocicletas utilizadas no serviço de entrega e também como opção de deslocamento ágil e acessível. Além disso, as altas seguidas nos preços dos combustíveis levaram muitos consumidores a optarem pela motocicleta por ser um veículo mais econômico e com baixo custo de manutenção. Mas há fatores que podem arrefecer essa demanda, como, por exemplo, a alta nas taxas de juros, o nível de emprego, entre outros. Estamos atentos e acompanhando esses indicadores. Você está ouvindo 18 horas. Acompanhamos novamente aí, né, a entrevista com o presidente da Abraciclo do Brasil, Marcos Fermania. E aí eu fui pesquisar em sites especializados no setor sobre essa economia que ele falou. Olha, dependendo da capacidade do consumo médio diário, se você trocar um carro por uma moto, a economia pode chegar de 200 a 500 reais. Uma bela economia. É uma bela economia, sem dúvida, Artemisa. Se eu não tivesse tanto medo de andar de moto, olha, eu faria essa troca. Sem dúvida alguma, é muito vantajoso. Muitíssimo obrigada pelas suas informações. Boa noite, bom trabalho. Para você também. 18 horas. Bom, o assunto agora é o Enem, hein? O Exame Nacional do Ensino Médio, pois o Amazonas foi o estado com o maior número de faltosos no primeiro dia de provas, que foi neste domingo. Carlão, quase metade dos inscritos simplesmente não compareceu aos locais de prova aqui no estado. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. O primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio no Amazonas foi marcado por cadeiras vazias.
Quase metade dos inscritos no Enem faltou no primeiro dia de prova realizado neste domingo. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, responsável pelo exame, a taxa de abstenção nas provas presenciais no estado foi de 40,6%, a maior do país. No Enem Digital, a taxa de faltosos foi ainda maior, com 46% dos inscritos ausentes nas provas. A média de faltosos no Brasil foi de 26%, segundo o INEP. Ainda segundo o Instituto, o Amazonas teve 77.578 inscritos para o Enem neste ano. Já no formato digital, foram 1.999 inscrições. Para a professora Beatriz Calheiro, diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Amazonas, o alto número de faltosos está relacionado a questões estruturais, econômicas, sociais e pedagógicas. Não é menor o aluno ter uma prova distante da sua localidade de moradia. Isso acontece tanto na capital quanto no interior do estado, onde a gente sabe que muitos alunos não moram na sede dos municípios e têm que vir dos seus ramais, das suas comunidades para a sede para fazer a prova. Teve a questão também da demora para divulgar os locais de prova, então essa incerteza de chegar no lugar que faz com que o aluno acabe se atrasando, e a dificuldade mesmo do aluno se sentir preparado para a prova e acabar desistindo, né? A falta de orientação familiar, a falta de orientação nas escolas para que fosse reforçada a participação nesse Enem. A professora Beatriz lembra ainda o impacto da baixa adesão dos amazonenses em realizar o sonho de ingressar no ensino superior. A gente precisa dessas mentes pensantes para que elas possam fazer o ensino superior, ser profissionais melhor qualificados, entrar no mercado de trabalho, desenvolver o nosso estado, principalmente desenvolver ciência, pesquisa, né? Conseguir fazer com que a nossa universidade ela explore o melhor possível dessas mentes dentro da diversidade que nós temos aqui regional. No próprio estado a gente tem uma série de oportunidades que poderiam ser geradas a partir desse momento. Então sim, é um impacto que nós vamos ter que medir no próximo período e tentar reverter. Não é só reconhecer a dificuldade, o que teve de negativo, mas é buscar políticas para reverter esse problema. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governador Wilson Lima deu mais um exemplo neste fim de semana de como trata o povo do Amazonas. Ele decidiu passar uns dias no interior para tentar influenciar em uma eleição de prefeito. Assim, passa um tempo sem enfrentar também diretamente os graves problemas de corrupção e de segurança pública no estado. No interior, ele também evitou os senadores da CPI da pandemia que estiveram em Manaus para entregar oficialmente as denúncias contra ele. Mas os problemas continuam aí para serem enfrentados. O Amazonas caiu 8 posições no pilar Segurança Pública no ranking de competitividade dos estados 2021. Passou para o 20º lugar do país. E mesmo gastando milhões e milhões, não conseguiu avançar em educação. Continua na 24ª posição. 18 horas. Karine 7 em ponto, boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia. Boa noite para você e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.